Hoje, em mais uma entrevista do Conta Aí, estamos trazendo uma entrevista maravilhosa para você de casa. Espero que você goste, fica aí para não perder nem um pouquinho. Eu nasci no ano de 1946, em Lagoa do Açude, que era o setor onde a gente morava, na casa do meu bisavô, que a gente nem casa tinha. O nome da mulher que serviu a minha mãe foi no tempo era Joana Nogueira, que era a mulher que era a parteira do lugar, era Joana Nogueira. Os meninos nasciam tudo em casa. Tudo nasceu, 19 filhos. Eita. 19 ainda teve, parece que, ou 3 abortos ou 4. A gente não sabia como era que nasciam as crianças. A mãe a parteira era quem dizia que ela ia buscar detrás da porta, que ele descia voando, ele vinha voando no galho. As crianças vinham voando. Vinha porque nem um avião. Aí eu achei que era tudo desse jeito. E a gente foi criado assim, ninguém sabia de onde vinha menino. Eu fui se criando e eu fui crescendo, fui entendendo de gente. Comecei a tocar sanfona também. Foi tudo no tempo deu menino. E hoje já tô velho cansado, mas ainda tô puxando a enxada. Porque eu gosto mesmo de trabalhar. Tudo no mundo era na base da enxada. Porque aqui era trabalhando desse jeito. Todo mundo, bem 10 pessoas que pai botava para fazer o roçado, era assim. Era tudo na enxada. E hoje é no boi, era no trator, era batata doce, macaxeira, mandioca, algodão, e o feijão e o milho. Era o que a gente vivia, era de comer o resultado era da terra mesmo. Saímos da roça e viemos diretamente tocar forró. Seu Arnaldo tem 77 anos e desde muito jovem expressou o seu amor pela música e todos os dias ele pega a sua sanfona para tocar aquele forró. Seu Arnaldo, muito obrigado pela entrevista para o programa Conta Aí. Fale para o povo de casa que quer lhe escutar. Como foi que o senhor começou aí nessa vida de música? No caso, eu comecei, para começar, sem meu pai saber. Quando ele soube, me proibiu de eu ficar conversando, de eu sair para casa dos outros, para pegar numa sanfona de uns amigos meus que eu tinha de infância. Aí ia para Lagoa do Açude, o Emílio, né? E em Puxinanã, na casa de uns primos meus que eu tinha também, ia lá também, para ver se aprendia. E terminei. No final das contas, ele mesmo, depois que viu que eu ia aprendendo, não queria mais nem que eu vendesse a sanfona. Qual a idade que o senhor começou a tocar? A idade minha, no caso, era negócio assim, de 19 anos foi que eu comecei a entender o que era um pouquinho da música, porque eu ia escutar Mané Tambor tocar noite e ano e areal. O senhor aprendeu a tocar só escutando? Só escutando mesmo. Porque não tinha quem ensinasse. Nem próprio Mané Tambor, eu ia só olhar, porque eu não conhecia ele. Mas o povo dizia que ele era um bom tocador e eu fui indo, aprendi umas músicas dele. E por aí fui começando. Quando eu estava já tocando umas musiquinhas, aí só solo, que eu não sabia cantar nada, né? Era solo mesmo. E tudo que eu faço, eu tenho o prazer de tocar, mas eu não sei cantar. Aí por aí comprei uma. A primeira foi eu troquei essa sanfona num revólver que eu tinha. Aí quando cheguei em casa que falei pra ele, ainda bem que eu deixei lá, que eu não levei. Aí quando falei em casa que eu tinha apanhado essa sanfona, ele disse mesmo que tinha sido mesmo um dedo cortado e jogado fora. Porque ele não queria que eu tocasse, né? Que não era uma profissão de homem.
Aí eu sei que quando foi outro dia, fui no mesmo canto, que eram meus primos. Aí eu comprei e levei nas costas de Puxinanã para Caxangá. Essa sanfona. Cheguei com esse ombro aqui machucado, os dois ombros, que era cansava num, botava no chão, botava no outro. E fui indo, quando cheguei bem pertinho de casa, tinha um campo de futebol assim, uns meninos brincando com a bola, meus irmãos quando viu, aí foi de repente, foi logo pegando a sanfona e levando para casa, mas eu não fui não, porque eu podia pai bater não. Era que eu tinha muito medo do meu pai e respeito por ele, né? Porque toda a vida, graças a Deus, ele nunca bateu em mim, nunca. Minha mãe é que dava uma cipuada quando a gente arrengava. Eu sei que foi desse jeito. Comecei, aí por aí, quando foi com a temporada, aí comecei namorando com as meninas e fui indo, e aí pronto. Aí depois que comecei esses namoros, aí não parei mais não. Aí foi direto. Aí parei quando eu já tinha, aí com 26 anos eu me casei. Aí fui morar num lugar chamado Campinote. E esse Campinote foi quem me arrumei um bocado de troço, mas infelizmente a gente vendia fiado ao povo. Entrou um delegado, obrigou eu fechar as portas da mercearia 7 horas da noite, que era quase um sítio, Campinote no tempo, e terminei falindo com a bodega. Tinha um filho só, vendi uma casa que tinha e fui para São Paulo. Fui para São Paulo, passei um ano por lá, quando voltei fiz uma casa no sítio do meu pai. Aí fui dando andamento assim, e tocando sanfona mesmo, que a minha sanfona não vendi não. Eu só passei, a primeira viagem que eu dei em São Paulo, passei somente 11 meses, nunca passei um ano lá. Passei depois, quando agora, depois de velho mesmo, do ano 2000 pra cá. Mas aí a minha vida foi toda assim, tocando forró no meio do mundo. Aí como foi, assim, desse tempo o senhor aprendeu a tocar sanfona? Até o senhor ir tocar o primeiro forró, foi o senhor que foi atrás de alguém ou alguém viu o senhor tocando e foi atrás do senhor para tocar um forró? Foi o povo que tinha um senhor ali no Emílio que brincava com mamulengo. Aí me chamaram para eu ir fazer a festa melhor, né? Porque o mamulengo tem que ter dança. E eram os bonecos dançando, mas a gente só faltava morrer de rir com esses bonecos. Aí quando terminava era um forró. Aí dançava até de madrugada, meia-noite, o dia amanhecendo. Depende dos cantos que o povo queria, né? Aí que horas começava o forró e até que horas ia? Começava o negócio de 7 horas e só parava quando o sol saía. Era desse jeito. Tinha nem tempo para descansar. Não chora descansar. Nem jantar, o cabo jantava. Tinha que comer alguma coisa em casa. Mas era cantando? Tinha alguém cantando ou era só o Tinha som? alguém cantando. Aí cantava de 7 horas até amanhecer o dia. Não cantava porque muitas horas cansa. Porque eu não sabia, eu não tinha nem conhecimento o que era uma marcação da música. E eu não tinha nada, eu aprendi, escutava a música de ouvido e quando ia para os forró tinha um bocado, os meninos ficavam também lembrando uma música qualquer que era boa do tempo, era tudo sucesso, né, no tempo. Aí era desse jeito que a gente andava. Que no final das contas, quando eu parei de tocar forró, eu vendia sanfona e tinha 3 festas de casamento para eu tocar e eu disse ao cabo que eu vendia sanfona que só entregava quando eu tocasse essas 3 festas. E assim mesmo foi desse jeito. Aí parei, aí pronto. Foi onde veio a história dos assustados de radiola, que aí acabou de desmantelar a gente, porque a gente quando ia tocar uma festa, tinha que ter um mestre-sala para cobrar a conta, né? E aí o povo, no lugar desses assustados, o cara pagava R$1, R$2, e no tempo meu era
era R$15, 20, 10, todo preço tinha, dependia do canto, né? Eu tocava, que eu cheguei a tocar uma festa de casamento na Arara, ali perto de Esperança. Onde tinha os tocadores melhor que tinha, era lá, e eles, o dono da casa lá, que era um casamento, chamou eu para ir tocar o casamento da filha dele. Foi parando de pouco a pouco, mas no final mesmo, foi esse dos 3 casamentos, mas ainda toquei em São João da Roça, São João e São Pedro, em Zé da Rocha também, para aquele mundo de Cambucá, para aquele meio de mundo. Foi. Para fazer o trajeto da sua casa até o forró, ia a pé ou ia de carro? Como era o transporte? Os derradeiros a gente já ia de carro, mas os primeiros era tudo a pé, com cada qual com um instrumento das costas. Não importava onde era. Onde era, podia ser onde for, tinha que sair cedo de casa. Quando saía, veio negócio de 2 horas da tarde, já tinha que ir em procura do forró, que era longe. E botava um instrumento nas costas? Porque toquei no Alvim, que também tinha tocador para aquelas bandas, que na minha época tinha Dedé do Cumbi, que era um tocador melhorzinho, né? Porque era melhor do que eu. Mas festa em Campinote mesmo, eu toquei muito forró lá em Zé Antônio, que nesse tempo tinha um salão grande, a gente tocava também, tinha esse negócio desses mamulengos que o povo apresentava. O que era esse mamulengo? Esse mamulengo era o que? Era um povo vestido um povo que brinca com ele nos dedos assim, mas é umas caras de moça, de velho, de polícia, tinha um tal de um Gregório, que era o chefe desse mamulengo, sabe? E tinha as mulheres, esse Antônio Galego, ele tinha 3 filhas e a mulher. Aí tudinho fazia parte, cada um era com 2 bonecos assim nos dedos e dançando, mas era bonito mesmo. A gente só faltava moer com a doidice. Aí era um pano atravessado, vamos dizer aqui, ó, daqui desse canto para ali. E eles ficavam escondidos, ninguém via as pessoas não, só via só os bonecos. Como hoje chama de fantoche, que só bota o boneco assim e fica... Foi pronto, era aquele mesmo estilo. Mas era engraçado que a gente não conhecia. Era bonito e bom. Eu sei que era muito, muito, muito bom mesmo. No tempo que eu tocava sanfona, era assim. Mas, e daí foi somente aparecendo problema de doença e coisa e tal. Eu criei um bocado de gado também, foi quando eu botei a mercearia lá em Campinote. Mas o povo comeram tudo. Em 74, eu vendi 6 garrotes e comer tudinho, eu fiquei sem nada. Quando eu quebrei da venda lá, vendia o meu... Era geladeira, balcão, os vasilhames, que era muito. Vendi para o meu padrinho, que era dono da casa da bodega lá. Aí eles tomaram conta. Mas também isso acabou logo. Quais foram, na verdade, as maiores dificuldades que o senhor enfrentou naquela época, assim, de músico? Quais eram as maiores dificuldades que o senhor acha que o senhor enfrentou naquela época? Era o trajeto, era o transporte, era as festas? Não, é porque foi diminuindo, porque eu, quando eu comecei a tocar, nesse tempo, eu cortava cabelo, trabalhava na roça, criando meus garrotes que eu tinha, e trabalhava de dia e de noite, era na bodega lá, como diz a história. Era tipo um bar que tinha 2 sinucas grandes, o povo jogava baralho também. Eu sei que o movimento era bom. Mas depois que entrou esse delegado que eu já falei antes, aí foi só de água abaixo mesmo. Aí foi quando eu vendi tudo, deixei a mulher em casa com o menino, que era o primeiro filho, e fui embora para São Paulo. Agora, quando eu voltei, foi que eu fiz uma casa no sítio do meu pai, que nem eu falei antes, né? Aí eu sei que por aí a dificuldade era só essa mesmo.
Porque a gente, quando eu fiquei canso de ficar dormindo em cima dos bancos lá da mercearia, com o povo dentro de casa, sem ir para casa, e eu não podia fechar nem as portas. Aí tinha que continuar, e eu fui cansando, eu digo, não, já sei, meu pai falava que não era profissão de homem, e não era mesmo. E foi quem bem dizer, acabou-se por causa que eu tinha um movimento, e sozinho não podia dar conta. A minha mulher tomava conta de um filho que nasceu, que eu tinha um menininho. Aí pronto. E eu fui-me embora, deixei, sofri em São Paulo, chorando, debaixo da coberta, dormindo numa pensão. A coisa mais ruim que tem, o cara então só vê tudo estranho e cara feia, porque ninguém tem conhecimento com o povo, né? De fora, no caso lá de São Paulo, que uma pensão, cada um, quando amanhece o dia, cada qual lavando o rosto e desaparecendo no meio do mundo, atrás do lugar que trabalha, né? Quando o senhor saiu daqui para São Paulo, é porque o senhor vendeu as coisas que tinha aqui e foi para lá porque a vida aqui era mais difícil. A minha mulher ficou na casa do irmão dela. E eu passei o tempo lá. Que eu fui nesse tempo que eu fui para a banda de lá, ainda fiquei 2 vezes, ou foi 3 que eu vinha e voltava para lá, porque eu chegava aqui, a agricultura nunca só dava para comer mesmo. Não tinha mais jeito de crescer na minha vida. Eu trabalhava demais mesmo. Nunca meu dinheiro passava de 2.000 cruzeiros. No tempo era cruzeiro, né? Apoio era desse jeito. Aí quando eu estava com um começo bom, eu ia inventar de que nem comprei gado e vendi muito assim mesmo, nas feiras, era em Puxinanã, em Esperança, e em Pocinho. Eu sei que eu vivi assim, a minha vida foi só de trabalho mesmo, não foi de boa vida. Foi boa vida porque eu peguei, conheci o mundo e encaminhando que nem os outros que vivem na luta ainda de gado, que tem muita gente da minha família que ainda vive. Mas aí, e fui ficando cada vez mais cansado, trabalhando, doença, que eu já tenho 3 cirurgias. Uma de uma hérnia, outra do coração e essa da vesícula que fui operado, e parece que ainda tem 2 para fazer de novo. Essa é que está mais braba ainda. Quais foram as profissões que o senhor teve? Não, a profissão minha, quando eu fui para São Paulo, a primeira vez foi trabalhar num prédio de guarda, vigia à noite, né? Era um prédio residencial, trincando cartão de 15 em 15 minutos para não dormir. Era que lá a história é essa, o cara chegava lá, com 15 minutos tinha que vir trincar o cartão, que ele chamava, aquele meu tempo chamava assim, trincar o cartão. E era sofrimento mesmo, porque minha profissão era trabalhar de pedreiro toda a vida. Com a idade de negócio de 17 anos, eu já comecei a trabalhar de pedreiro até quando parei agora, depois dessa cirurgia. Na vida de músico, o senhor tinha algum sonho assim, tipo, eu quero me tornar um músico famoso, ou o senhor só tocava porque o senhor realmente gostava, tocava porque gostava mesmo, não tinha nenhum sonho assim de crescer, de se tornar um grande músico? Não, o pensamento era gostar vamos dizer, de forró, porque a gente gostava, quando não estava tocando num canto, ia só dançar, que era assim. E esse começo meu, quando eu era assim, quando eu estava, parece com uma base assim de 13 anos, 12 para 13 anos, ou 15 mesmo, eu comecei tocando num cavaquinho que um colega meu trouxe de São Paulo. Aí eu fui achando aquele sonzinho e fui gostando devagarinho. Era um cavaquinho muito bom. Eu tinha um roçado que meu pai me deu um corte de terra para eu plantar mandioca, e eu plantei. Quando fiz a farinha, botei na casa de farinha, fiz a farinha, levei para Campinas. Cheguei lá, comprei um violão, um Giannini.
a coisa mais linda do chão. Comprei um violão e um pandeiro. E assim mesmo toquei tanto forró com esse violão no meio do mundo também, que era quando eu aprendia, quando eu começava a fazer qualquer coisinha, que o povo de primeiro tinha um rapaz aqui que era conhecido da gente, tocava num birimbau, porque um birimbau é um arame amarrado numa tábua, 2 cacos de teia nos cantos, para rochar, para dar tom de música mesmo. As músicas que esse cabo tocava. Mas era engraçado que aí, quando eu via aquilo, eu digo, o violão vai dar 10-0 nele. E foi desse jeito mesmo. Aprendi a tocar também do mesmo jeito, tocando os forró e era forró de pandeiro, zabumba, essas coisas. Agora o senhor aprendia tudo isso, mas só de ouvido. Só de ouvido. Ninguém ensinava. Era as músicas que tocava no rádio, porque não tinha ninguém que me ensinasse. Vontade eu tinha, que se eu tivesse começado cedo, eu acho que eu tinha sido, bom, podia não ser um tocador por causa da doença, que a doença é quem atrapalha também, né? Uhum. Tive uma úlcera também, quase morria com essa úlcera, que a úlcera foi o pior. Mas graças a Deus fiquei boa da úlcera sem operar. Uhum. E sempre foi assim, a minha vida foi de sofrimento e alegria ao mesmo tempo, né? O senhor chegou a frequentar a escola para aprendeu a escrever, a ler? Eu quando comecei, o meu pai, eu estudei em, parece que umas 3 escolas, foi 4. Que aprendi ali em Chico Silva, que era a minha professora Elizabeth, ainda hoje eu vi ela. Uhum. Foi, ela ia passando e eu vi ela. Então, aí eu sei que foi ela, uma professora, foi a primeira mesmo foi Lourdes Bodega, uma professora que tinha ali em Açudim. Agora, se tu vê o sufoco pra gente ir pra escola, longe, e eu quando chegava em casa, que o sol ainda estava de fora, meu pai ainda mandava eu ir pro roçado. Saía quando não via mais nada no roçado. Era desse jeito. Mas separava um tempo para fazer as tarefas da escola ou não fazia nada? Oxe, era de noite com a luz de gás, que nesse tempo não tinha energia em canto nenhum. Era aquele lampião, velho, e o cabo, os buracos da venta ficavam pretos de tiro. Era o nariz da gente, as pestanas, era um sufoco. O cabo ficava até mascarado, porque de vez em quando veio a luz e ficava aquele molho de carvão ao redor, o cabo ia danar os dedos para derrubar, para poder acender mais, que era quase se apagando. Para poder ver as letras. Para ver as letras que às vezes meu pai dizia, vão dormir, rapaz, vocês que danado, vocês estão escrevendo de noite, vocês estão vendo essas letras direito. Mas a vida era aquela mesmo, de sempre. Mas o senhor aprendeu a escrever? Eu aprendi, eu estudei até o 5º ano. Foi. Aí eu só não aprendi mais porque não tinha, era para a gente, quando a família, que meus irmãos mesmo, foi 19 filhos que o pai teve e o mais velho era eu. Só o que mais sofreu foi eu mesmo. E os pais só queriam que a gente trabalhasse para dar de comer a família, né? Os irmãos. Porque naquela época a situação era mais difícil. Era muito difícil. O que prevalecia era a agricultura. O estudo, naquela época, era uma coisa assim, que não tinha importância, né? Não, era o que sempre meu pai dizia e outros senhor que era amigo do meu pai, diziam aí, que agricultor, se aprendesse a escrever uma carta e ler, já estava bom. Não precisava mais estudar não, porque se formar era difícil, né? Porque nem você mesmo sabe. Que para se formar um filho de um agricultor, era um bambo na vida, porque não tinha não. Mesmo numa região da gente, onde a gente morava, um lugar chamado Lagoa de Açude, onde eu nasci lá mesmo, nessa dita casa,
E depois o pai comprou um sítio e eu mesmo fui quem terminei uma casa grande que ele fez, lá no Caxangá, onde a gente morei a vida toda. Uhum. Aí pronto, foi. A vida da gente foi só de trabalho mesmo, né? Hoje a gente vive, como diz, não é dizer que é rico, mas tem de que sobreviver, porque até a aposentadoria a gente tem agora, que no tempo do meu pai não tinha, Uhum. que era assim.